Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Bom dia, paz, saúde, alegria para você, que a prosperidade de Deus seja ministrada sobre a tua vida nesta manhã especial. Hoje já é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, uma sexta-feira especial do Agir de Deus. Estamos hoje completando o 33º dia dos 40 dias proféticos. Estamos aí na última semana deste Agir de Deus, desses dias proféticos e abençoados. Então vem com a gente para mais uma manhã especial, lembrando que o Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Marumbi AM, é de segunda a sexta-feira. Então hoje é o último programa da semana aqui nosso, das 8h30 às 10 da manhã. De segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, aqui estamos nós, sempre com uma palavra de fé, de esperança, uma orientação espiritual para uma vida melhor, para uma vida abençoada, sempre mostrando o único caminho para a salvação, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Pastora Eva com você nesta manhã, juntinho nesta fé. Você que está aí juntinho nesta semana, nestes dias aí, 40 dias de orações, orando pela sua família, pela sua vida. E Deus está agindo aí de uma maneira sobrenatural e poderosa e surpreendendo, isso mesmo. Quando você começa a clamar, quando você entra na presença dele com metas, objetivos, propósitos, ele começa a mexer em algumas áreas aí da sua vida, na verdade, até o que você não pediu, Deus começa a responder. É isso que Deus faz. Ele mexe nas coisas para melhor, para melhorar. Então, esteja atento aí ao agir de Deus na sua vida. E ele tem feito isso na vida dos nossos ouvintes, isso mesmo. Muitos filhos dos ouvintes, muitos netos, muitas netas, muitas famílias aí se conectando nesta unção, nesta revelação, até aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a orar, aprendendo a andar com Deus. Essa nossa geração é uma geração forte, é uma geração inteligente e que você precisa ter cuidados. Você precisa se conectar com elas para não perder aí filhos, netos e famílias. É uma geração inteligente, é uma geração forte e você precisa aí se fortalecer na palavra para entender aí a sua família e todos que estão à sua volta. São pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, pessoas que querem aprender, pessoas que querem estar com Deus, mas tem que ter alguém para ensinar, para levantar, para ajudar, para segurar nas mãos e levar aí até a presença desse Deus grande. É isso que Deus tem feito. Deus tem nos conectado aí com seus filhos, com a sua família, com pessoas incríveis e maravilhosas que Deus não desiste. Deus não desiste de você. E você vai desistir de você? Não. Não desista de você, não desista de Deus, não desista da sua família, não desista aí dos sonhos que Deus já sonhou para a sua vida, Pastor Edson. É verdade, que maravilha, muito bom, é maravilhoso ter essas informações que Deus tem um amor muito grande para conosco, né? O amor de Deus está disponível para você nesta manhã e Ele provou esse amor justamente sacrificando o seu Filho Jesus, que morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Então o amor do Senhor é muito grande para contigo. Então viva essa essência, o amor de Deus. Aliás, o nome de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Permaneça no meu amor, né? O amor de Deus, o amor de Cristo. Isso é bom demais. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. Aquilo que Deus faz tem que virar manchete. Você tem que levar as boas novas da salvação, as boas novas de Cristo. Isso mesmo, Deus está salvando, curando, libertando. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele ainda vai fazer coisas tremendas na sua vida. Deus já visitou o seu futuro. Deus tem coisas tremendas para você e vai depender do seu agir de hoje. Então é permanecer, é perseverar, é continuar, é avançar, é não desistir, é não olhar para trás, é não parar de caminhar. Isso mesmo. Então Deus, Ele faz a parte dele. Mas a minha pergunta é, você está fazendo a sua? Você está se preparando para esse
tempo, porque Deus vai se revelar a você de uma maneira sobrenatural, porque tudo está complicado e difícil, mas é aí que Deus age, é quando não tinha que ele realizava o milagre, é quando tudo acabava que ele fazia ali o sobrenatural. Então é quando não tem que ele age, é quando acaba que ele multiplica, é quando você não quer que ele quer fazer. Então Deus, ele é um Deus que surpreende, ele é um Deus de surpresas, ele vai além das suas expectativas. E ele é um Deus que se revela, aquele que está em sintonia com ele, aquele que está na mesma frequência que ele. Então, ele vai te dando livramentos, ele vai trazendo à luz aquilo que estava oculto, que não tinha sido revelado. Então, Deus, ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você está em espírito, em conexão com ele, em sintonia com ele, ele se revela a você. Ele não precisa se revelar a outros, ele se revela a você mesmo. E ele fala onde você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Ele manda você avançar, ele manda você recuar, ele manda você parar, mas você tem que conversar com ele. Você tem que ter comunhão com ele. É muito forte, é muito tremendo quando você consegue ouvir a voz de Deus. Ela não é uma voz de confusão, ela não traz conflitos. É uma voz calma, silenciosa, tranquila, não traz guerras, mas o seu espírito, a sua alma, o seu coração, a sua mente precisa estar entronizada nele. Então são 40 dias de clamor, 40 dias de orações, para quê? Para nada? Não. Você tem que entrar na presença de Deus, crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, um Deus de recompensas. E se Ele não te recompensa, tá tudo bem e Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, mas Ele faz aquilo que você precisa, não aquilo que você quer ou aquilo que você gostaria. Então o pai, ele ensina o filho e ele dá o que o filho precisa, não o que o filho quer. O filho quer muita coisa. Mãe me dá isso, pai me dá isso. Ele quer muita coisa. Ele tem uma lista que ele nem tem idade para aquilo e ele quer. Ele está sempre pedindo, não é verdade? Mas a mãe, o pai, tem um limite de liberar aquilo que eles querem. Não, quando você tiver 7 anos, quando você tiver 15 anos, quando você tiver 20 anos... A mãe vai liberando, o pai vai liberando. Deus não é diferente. Ele vai te dar, mas na hora certa, no momento certo. Então, ele nos prepara, ele nos ensina, ele nos capacita. Porque a bênção, ela enriquece, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela não vem para estragar você, ela vem para te alinhar com a vontade dele, com os propósitos dele. Então, Deus é muito tremendo. E eu te convido a receber esse Jesus, a receber direito, porque quando você tem Deus no seu coração, as demais coisas vão sendo acrescentadas e você vai buscando o reino, a graça, a plenitude, a santificação. Isso mesmo, não são orações que são vãs repetições. Nossa, pastor, eu fui no monte. Nossa, pastor, eu orei. Nossa, pastor, eu jejuei. Nossa, pastor, eu estou nos 40 dias. Mas não está acontecendo nada. Claro que não está acontecendo nada, porque são vãs repetições, não tem santificação. Tem que ter santificação, tem que ter renúncia, tem que tirar a vontade da carne e entrar na vontade do Espírito. Então, existe renúncias, existe flexibilidade, existe vontade de mudar. Você precisa mudar a rota. Eu pensei que eu estava fazendo tudo certo. Não, você está só se cansando, mas não está tendo resultado. Então, tem que rever a sua santificação, a sua renúncia, a sua flexibilidade, a sua vontade de mudar a rota. Isso mesmo. Tem muita coisa para ser feita.
E a gente não sabe nada, precisa aprender tanta coisa. A gente está em construção, em desenvolvimento, caminhando na fé, andando na presença dele. E ele vai se revelando a você de uma maneira poderosa e sobrenatural. Nossa, pastor, eu ia fazer uma coisa hoje, nem vou mais, já entendi. E assim, e Deus vai se revelando, Deus vai falando, Deus vai trazendo luz, Deus vai iluminando, Deus vai clareando, e você vai perguntando, para que eu quero isso? Por que eu vou para aquele lugar? O que eu vou aprender lá? Será que vai ser útil? É agradável? É justo? É honesto? Vai trazer edificação? Vai trazer santificação? Vai trazer louvor? Vai trazer saúde? Vai trazer gratidão? Vai trazer um testemunho? Então, oração de 40 dias é mudança de vida. Eu tenho que mudar minha rota e querer mais de Deus na minha vida, e tem muita coisa boa para Deus fazer aí na sua família. Exatamente. Inclusive, esse mês a gente está lendo o livro de Atos, no comecinho do mês. Até comentei com os ouvintes, quem quisesse ler o livro de Atos. E, inclusive, tenho feito várias gravações para nossos podcasts, baseado no livro de Atos, nas histórias de Paulo, nas suas viagens, na sua jornada da fé, ele juntamente com os seus discípulos, sua equipe. E estava analisando ontem, justamente quando você falou de Deus dar direção, orientação. Paulo, ele ia para certa região, ele era direcionado por Deus. Em algumas regiões ele chegava, quando ele pensava que ia para uma região, Deus mandava ele para outra, né? E outros lugares, ele foi para um lugar, de repente alguém da Macedônia pediu socorro, passa a Macedônia e nos ajuda, né? É muito interessante isso aqui. E eu percebo aqui, por exemplo, em Atos capítulo 20, o verso 22 e 23, olha só que interessante. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Porque tinha lugares que ele ia, ele era bem recebido, ele sempre procurava em uma sinagoga, apresentava a palavra de Deus, falava ali de Jesus, muitos recebiam a palavra e se convertiam, outros não gostavam, né? Então, vai ser sempre assim, né? Achar que nós vamos mudar, não vamos, né? Vai ter lugares que as pessoas são receptivas ao Evangelho, são receptivas à palavra de Deus e se convertem mesmo. E outros apenas ouvem, mas não querem mudança de vida, não querem a santificação, não querem serem transformados, e então, né? Tudo bem. Mas interessante que onde ele ia, alguns lugares, ele ia ser perseguido, maltratado, isso o apóstolo Paulo, né? E veja bem, e eu acho interessante porque estamos nos 40 dias proféticos, e a gente tem que orar sempre. E 40 dias é um número de preparação, é um momento assim de nos prepararmos, e Deus vai limpando a gente quando a gente tem um propósito, um alvo, uma meta, né? Então o Espírito Santo fala, Deus corrige a nossa rota. Eu tenho repetido isso aqui porque faz parte dos 40 dias proféticos. É você estar indo por um caminho e de repente aquele ali você não está no caminho que Deus quer, né? Deus respeita, Deus te ama, Deus quer o melhor para a gente, Deus é amor e tudo mais, só que nós precisamos rever algumas coisas. E às vezes, principalmente cristãos, né, que têm mais tempo de que servem a Jesus, muitos eles ficam numa rotina, né? Porque hoje está cheio de cristãos decepcionados, frustrados porque eles não renovaram a sua mente. Eles acostumaram a ser um cristão. Eles ficaram assim meio robotizados, assim, né? E eles acostumaram. Então e outros talvez não tenham uma vida tão saudável porque ele esqueceu da vida espiritual dele e ele começou a cuidar dos outros. Ele começou a carregar a família sozinho. Então ele vive carregado. Por quê? Porque ele não está descansando no Senhor. Ele não está entregando esse fardo nas mãos de Jesus. Ele está querendo, parece que, controlar a sua família, e não tem como você controlar, ainda mais nos dias atuais. Então, muitos estão sofrendo, às vezes até doente fisicamente, doente psicologicamente. Por quê? Porque não estão aprendendo a caminhar na fé, não estão aprendendo a descansar no Senhor e confiar e orar com confiança e saber que você tem que fazer a parte humana, mas que tem coisa que não é para a gente fazer, é para a gente talvez orar um pouco mais e descansar em Deus. O que é descansar? Você faz um pedido e descansa no Senhor. Por exemplo, Jesus, nós chamamos ele de advogado dos advogados, né? O que faz um advogado quando você precisa de um? Né? Ele vai ali
te defender uma causa, né? Ele vai pegar ali as informações do que precisa, dependendo do assunto, e ele vai lá rever para você ter os seus direitos adquiridos, às vezes precisar de um profissional desta área, ou outros fatores. Então, o que acontece? Se Jesus é o nosso advogado dos advogados, então nós temos que falar a verdade. Então, um bom advogado, ele tem que ter um cliente que fale a verdade para ele defender a pessoa. Não só de defender, mas até buscar direitos, né? Direitos, talvez na área da aposentadoria, alguma coisa assim que eu quero dizer. Então, você tem que aprender assim. Lembrar que Jesus, ele é confiável, confia em Jesus. Você tem que confiar mais em Jesus, não é? Então, você tem que confiar de verdade. Fala, Jesus, eu confio em ti. E apresenta aí os seus pedidos a ele, entendeu? E voltando aqui à questão de Paulo, ele diz, olha, eu estou indo para Jerusalém, ele fala assim, estou ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, olha que lindo isso aqui, Atos 20, o verso 23, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. No caso dele, Jesus falou, né? Quando ele se converteu, Jesus salvou Paulo, Jesus falou, isso aqui ele perseguia a igreja, passou a ser perseguido. Então, aconteceu o que Jesus falou, mas ele era guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo avisava ele, ó, você vai em tal lugar, mas lá vai ter uns problemas para você resolver, lá você vai ser perseguido, lá você vai ser incompreendido, e Jesus sempre falava, mas não temas, eu estou contigo, eu vou te dar força, e assim. Então, o cristão precisa entender que todos nós, talvez não como Paulo, né, mas também temos essas batalhas. Mas a nossa confiança está em Jesus. Então, por isso que essa conexão espiritual de 40 dias proféticos é para despertar você, para ser um pouco mais espiritual, né? Para ser um pouco mais cristão de verdade, né? E não só de fachada. Por isso que muitas pessoas estão no emaranhado da vida. Elas não sabem de onde vem nem para onde vai. A palavra que as pessoas dizem, estou sem direção. Estou sem rumo. Então, quando a pessoa diz, estou sem direção, sem rumo, sem foco, sem meta, né? Então ela está em busca de uma resposta. E Deus, ele é espírito. Se você é uma pessoa que não consegue estar conectada com Deus, você vai estar fazendo a vontade de outros. Então agora vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. Você tem que entrar nesse nível. O que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada aí. Nossa, então se eu estou sendo perseguido é porque eu estou na visão. Depende. Então, você tem que ter essa revelação, você tem que ter esse discernimento. Porque o mundo jaz no maligno. Se você faz a vontade do Pai, se você faz a vontade de Deus, você vai desagradar aquela sua amiguinha que quer te levar para outro caminho. Você vai desagradar aquele seu amiguinho que quer te levar para outro caminho. Então, a vontade de Deus, ela vai na contramão da sua vontade. A sua carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Então, agora vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que as prisões, os sofrimentos estão me esperando. Então, meu filho, se você não está preparado para receber pedrada, é bom se preparar. Você não está preparado para receber um não bem grande, tem que se preparar. Se você não está preparado para ser corrigido, tem que se preparar. Se você não está preparado para ser excluído, tem que se preparar, porque andar com Deus, andar com Cristo é andar na contramão da história. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ser amiguinho de todo mundo. Os primeiros que vão te dar pedrada é os da própria família. Que isso? Para que isso? De novo? Vão te chamar de doido, de louco, de tanta coisa. E você tem que entender que você está ouvindo a voz do Espírito
espírito, ele não é um espírito de confusão. Ele se revela, ele te dá graça, ele te dá o favor dele, a unção dele. E o milagre vai acontecer e você faz com alegria, com leveza. Se tem sol, se tem chuva, se tem frio, se tem calor, nada vai te separar do amor que há em Cristo. Nada vai separar você daquilo que o Espírito Santo já te designou, já propôs no seu coração. Então sai dessa escuridão e vem para a luz. Sai das trevas e vem para a luz de Cristo. Ele vai iluminando os seus caminhos, ele vai direcionando os seus passos e todas as coisas vão sendo acrescentadas na sua caminhada, dia após dia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O importante é não permanecer caído. Errou de novo, caiu de novo. A graça, o favor, as mãos do Todo-Poderoso está aí. Levanta-te, levanta-te nesta manhã. Não temas, não tenha medo de tomar decisões, não tenha medo de decidir andar com Cristo. É só glória, é só vitória. É a presença dele agindo e operando e transformando. Então, se você acha que você vai ver só anjo voando, não, você vai ver perturbação à sua volta. Por quê? Porque você vai sendo revestido com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele vai incomodar as trevas. Esse discernimento é fundamental na sua vida. É fundamental. Então não fique esperando elogios, não fique esperando aplausos, não fique esperando alguém falar que você está bem. Você só precisa ser luz para iluminar e resplandecer a graça, a glória de Cristo aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Ah, pastor, agora eu entendi. Estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido. Você está levando a presença de Deus e você está incomodando as trevas. Aí depende de você. Por que estamos orando 40 dias? Por que você está nesse propósito? Qual que é a necessidade? Se revestir da palavra. Você tem que vencer o mal com a palavra. A palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vai de encontro, ela desfaz muralhas, ela quebra cadeados e correntes e quebra muralhas. Ela destrói. A palavra, ela vem para desfazer a obra do mal. Então você tem que conhecer a palavra, vocês têm que estarem revestidos com o capacete da salvação. A sua mente tem que estar protegida contra os dardos inflamados do maligno. Capacete, proteção na sua mente. Romanos 12:2. Proteger o seu coração. Aqui na frente, a couraça. Proteger o seu coração para não descer aquela palavra de amargura, aquela seta no seu coração. As suas mãos, os seus pés, o seu caminhar. Então, ele nos reveste das armaduras dele para que o milagre aconteça. Então, 40 dias de clamor para que você receba as grandezas de Deus para continuar e permanecer nele. E isso tudo exige a nossa fé. Nós temos aqui em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, meu querido e minha querida ouvinte, viver na fé, ou viver pela fé, significa justamente andar na direção do Senhor, de Deus, de Jesus. Andar na direção, ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Então, você e eu também temos que ser guiados, orientados pelo Espírito Santo. Também a fé, obedecer à vontade do Senhor. Às vezes temos vontades e muita vontade que nós temos, nós vamos realizá-la e está tudo bem. Mas às vezes podemos ter algumas vontades, que pode ser um desejo, que esse desejo não é muito bom. Alguns desejos são favoráveis e você pratica e vai tudo bem, e alguns desejos você consegue realizá-los. Talvez tenha outros desejos que vão contra um princípio da palavra de Deus, então vamos rever
se isso é bom. Então, obedecer à voz do Senhor, crer que Jesus vai nos abençoar. E as formas de nós, uma das ou várias, né, da gente se fortalecer a nossa vida espiritual é justamente a nossa fé em Deus. É a nossa dedicação a momentos de orações ou de oração, leitura da palavra, reflexões, né? Você evitar também a negatividade, porque particularmente eu penso o seguinte, um pensamento meu, que um cristão que é muito negativo tem alguma coisa errada. Não é possível a pessoa dizer que tem fé, dizer que acredita que está salvo, dizer que tem Jesus, dizer que tem paz interior, mas ser negativo, pessimista. Negatividade, pessimista, é muito triste, penso eu. Né? Porque ninguém está isento dos problemas da vida. Jesus, em momento algum, ele nos isentou. Ele falou, olha, vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele falou, eu vou estar com vocês. Então, as promessas de Deus são muitas. Então, quando nós somos muito negativos, pessimistas, onde que está a nossa fé? Onde que está a nossa crença? Será que nós não estamos se enganando com essa fé e sendo muito negativo, pessimista? Pense nisso, pense. Talvez você que está me ouvindo não é essa pessoa, mas infelizmente muitos são pessimistas. É pessimista demais, é muito negativo. Então, afinal de contas, que Deus você está servindo? Quem é esse Deus? Quem é Jesus para você? Você é guiado pela palavra de Deus ou pelos seus sentimentos? Porque a circunstância à nossa volta, evidentemente, tem momentos que enfrentamos algumas circunstâncias, parece que está tudo contra. Mas nesse contra, eu estando em comunhão com Deus, eu vou vencer essa parada. Eu vou vencer essa fase. Tudo é uma questão de tempo. Então você não pode ser contaminado com pessimismo, negativismo. Tá certo? Pense nisso, é importante. Não adianta só nesse horário que você está nos ouvindo você se sentir bem, depois que termina você volta a se sentir mal de novo. Não entrega, meu amado. Ou você acredita ou não acredita. Eu penso assim, ou eu confio em Deus ou não confio, ou é ou não é. Esse negócio de meio termo não funciona. Ou eu tenho que acreditar e mandar ver, meu irmão. É isso aí. Então, a vitória é certa. Existe luta? Sim. Existem adversidades? Para todo mundo. Agora, na jornada da fé, já fala, jornada da fé. Vai ter bênção, vai ter provisão, vai ter alegria e vai ter alguns momentos de pequenas turbulências. Se você está lendo o livro de Atos, por exemplo, você vai chegar a momentos ali que teve turbulência na vida de Paulo, navio, tanta coisa acontecendo. Mas Paulo sempre dizia, o Deus que eu sirvo me falou comigo que ninguém vai morrer nessa tempestade. Então alguém tem que ouvir a voz de Deus e dar o decreto espiritual. Há um decreto espiritual nesta manhã, nesse dia, nessa sexta-feira, nesse 33º dia dos 40 dias proféticos. Tem coisa sensacional acontecendo. Creia, fortaleça a sua fé, invista na sua fé, acredite e tome posse da vitória. O importante é você entender a sua missão. Você tem uma missão e você tem que terminar essa missão, esse trabalho que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos. Você tem uma missão, então você não pode transferir essa responsabilidade, essa missão para outro. Por isso você se sente infrutífero, desanimado, cansado. Você parou de fazer aquilo que era para você fazer. Não é assim que a esposa faz? Ela quer transferir para o marido aquilo que Deus deu para ela. A mãe é ela, ele é o pai. Então o pai tem uma missão de pai. A mãe tem uma missão de mãe. A filha tem uma missão de filho. Quando ela for mãe, ela vai ter a missão de mãe. Então você fica trocando o seu lugar, você fica trocando o seu papel. Se você é o dono da empresa, você não é o empregado, você é o dono. Então você tem que ser o dono, o gerente. Se você é o funcionário, não queira ser o patrão, você é o funcionário. Se coloque na sua posição de funcionário. O dia que você for patrão, você vai exercer a sua função de gerente e você vai ver as pedradas que você vai levar. Então, não pode trocar de lugar, você não pode trocar de papel. Seja quem Deus te chamou para ser. Não adianta a vizinha ser a mãe da sua filha. Não é a sogra e nem a mãe que tem que ser mãe. É você que tem que ser a mãe. Então, essa transferência de papéis, essa transferência de
de funções, é o que o mundo faz. É fácil mandar a professora fazer o que você tem que fazer. É você que tem que fazer, não é a professora. É o pai que tem que fazer. Não, ali é você que tem que fazer. Então, quando você transfere para o outro aquilo que é uma missão sua, você tem que aceitar a sua missão. Então, o importante é que eu complete a minha missão e termine o meu trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Então, eu tenho que saber qual que é a minha missão e eu não posso transferir para o pastor Edson, para o meu marido. A função é minha, a missão é minha. Então, ele não vai fazer. Ele vai falar, bem, se Deus mandou você, vai lá e faz. Também não adianta eu querer andar na missão dele e eu atrapalhar a minha missão. Deus deu para ele tem que fazer o que Deus mandou ele fazer. Você entende o que é ouvir a voz do Espírito? Uma vez eu recebi uma pessoa e ela disse assim, não, pastora Eva, a senhora tem que ir junto, a senhora tem que fazer isso. Não, eu tenho que fazer o que Deus mandar eu fazer. Não, mas a senhora é a esposa dele, a senhora tem que fazer. Não, eu não posso me anular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem coisa que é individual, tem coisa que é conjugal, tem coisa que é junto e tem coisa que é cada um tem que obedecer à voz do Espírito. Ah, mas o Espírito não é de confusão. Não é de confusão, mas tem situações na sua vida que você tem que fazer como mãe e você tem que pôr prioridade na sua vida. Não, bem, isso aqui é prioridade para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa empresa, e Deus falou isso e nós vamos decidir isso. Então, os casais é incrível, eles não conversam, eles não têm diálogo, é uma confusão, é uma bagunça e as crianças ficam no meio. Elas não sabem quem obedecer, se obedece o pai, se obedece a mãe, se obedece a avó, se obedece a vizinha, se obedece a professora. Então, a cabeça da criança está assim, ó. Então, não decide o que quer da vida. Você tem que entender o seu chamado, você tem que entender a sua missão. A sua missão é trazer paz na sua casa. A sua missão é trazer harmonia na sua empresa, tá uma bagunça. Você tem que trazer cada funcionário e conversar no individual com cada um, e tem hora que vai ser no coletivo. Então, quanto mais responsabilidade, mais tempo com Deus você tem que ter. Essa frase você tem que pôr aí no seu escritório. Uma vez eu entrei num escritório de um pastor, estava escrito assim, você veio trazer problemas ou você veio ajudar eu resolver os que eu já tenho? Você tem que refletir, você tem que pensar nisso. Então, a reflexão, a oração dos 40 dias, ela tem que mudar minha vida. Eu não posso ficar na mesmice, eu tenho que crescer, evoluir. Quando você era criança, você pensava como criança. Agora você é adulto, você tem que pensar como adulto. Ah, pastora, mas é tão bom ser jovem. Então, as mulheres casadas estão vivendo uma situação de solteiro e os homens casados estão vivendo uma situação de solteiro. Você não é mais solteiro, você é casado. Agora você tem responsabilidades. Responsabilidades. Isso não significa que você não tem que ter lazer, alegria. Você tem que ter um momento de alegria, de lazer, de renovo, de refrigério, de paz. Não viver aquela vida pesada. A missão você faz com leveza, com alegria, com satisfação, com energia, com criatividade, com graça. E Deus vai se revelando, Deus vai te conectando, Deus vai te abençoando, Deus vai desfazendo muralhas, abrindo portas e provendo, ele vai provendo na sua vida, ele começa a colocar pessoas que vai te dar o que você precisa, porque aquilo não serve mais para aquela pessoa e ela começa a te abençoar. Então isso é estar em espírito, viver uma vida com alegria, com paz. Você só vive uma vez e vai viver tudo errado. Não, aceite a sua missão, aceite o seu chamado, faça com alegria, lance fora esse medo de decidir, medo de ser você. Porque você quer ser o outro, você vai viver uma vida contrariada, você vai andar o contrário. Você quer ser o outro, seja você, já dá trabalho ser você, e você quer ser o outro. Quem vai ser você? Quem vai assumir a sua posição se você não estiver ali? Então você vai fazer discípulos, você vai fazer
estagiários, auxiliares, e eles vão ser melhor que você. Glória a Deus, graças a Deus que eles vão ser melhor que você. E assim a vida segue, assim o reino cresce, a vida estabelece, e Deus é glorificado, porque você não é para você, você é para ser um servo, para servir o outro. Isso dá uma paz, queridos, você nem precisa abrir a boca, isso dá uma paz. Você chega na empresa, você chega em lugares, você chega na sua família, as pessoas falam assim, fica mais um pouquinho, porque tem uma paz aqui. Isso é confiança, isso é acreditar na sua missão. E Deus tem mais para você nessa manhã. Exatamente, nessa caminhada da fé é tão interessante que eu estava observando aqui na vida de Paulo, né? Em Atos 20, quando ele relata que ele estava fazendo um discurso ali para alguns anciãos, ali em Éfeso, e quando ele comenta ali que ele era guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo avisava ele o que ia acontecer lá na frente e tal, aí ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo sabia a sua missão, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o seu chamado, ele compreendia. É isso que você precisa compreender. Não estou dizendo que você vai ser igual ao apóstolo Paulo, mas vai servir ao mesmo Deus que ele serviu, entendeu? Então ele falou assim, olha, não importa as privações, não importa as perseguições, não importa o que eu vou enfrentar, o que importa é que eu cumpra a minha carreira e o meu ministério com alegria, com alegria. E é isso hoje, até usando a linguagem aqui de Atos, que Paulo fala ministério no sentido para pregar a palavra. Quantas e quantas pessoas que pregam o evangelho, mas talvez estão pregando como se fosse uma profissão, por isso que eles estão mal, por isso que eles não estão bem, porque eles estão às vezes até frustrados com algumas coisas e eles estão perdendo a essência de pregar o evangelho. Eles estão tão pensativos nos problemas institucionais que esquecem do Cristo vivo e poderoso. Eles estão tão envolvidos com sistemas disso, sistema daquilo, que esquece de ter comunhão com Deus. É isso que atrapalha a vida de um cristão quando ele não é nada espiritual, quando ele é carnal, ou quando ele está caminhando na fé, mas, como eu tenho dito, no piloto automático, não é nem ele que está no controle mais, ele já se entregou a um sistema, às vezes até um sistema falido, né? Então pensa nisso. Então Paulo, e quem estudar a vida de Paulo sabe o que o homem passou. Meu Deus do céu, perseguição, batalha por pregar o evangelho. Jesus já tinha avisado que ele ia passar por isso, né? Tá? Só que tem um detalhe, nós temos que entender que ele fez isso aqui, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, meu irmão. É com alegria. Tem luta, tem desafio para todo mundo? Tem. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que você tem que desenvolver essa alegria, caminhando com Jesus, talvez orando um pouco mais, tendo mais intimidade com o Espírito Santo. É isso aí, intimidade com a palavra. Pensa nisso se nós, eu falo nós, porque eu não estou aqui como papel de uma pessoa perfeita, não, estamos melhorando com a graça de Deus, mas entenda, será que de repente não estamos na contramão, totalmente contra o propósito de Deus? Talvez você já acostumou, até ouvir a gente, já acostumei, já acostumei a ouvir. Beleza, a gente fica feliz, só que se não tiver mudança de vida, se não tiver crescimento espiritual, não está adiantando nada. Nós não temos o ministério do entretenimento, nosso ministério não é de entretenimento, alegrar a galera e no outro dia está tudo triste. É a galera que escuta, seja aqui no hotel, na igreja, onde a gente prega, né? Então, o nosso ministério não é de diversão, de entretenimento. Entretenimento é gostoso, mas no evangelho não vai ter a pregação do entretenimento só para agradar a turma, só para trazer palavras. Então, eu avisei lá no início, nesses dias proféticos, Deus ia entrar dentro de nós e nos purificar, nos limpar, tirar toda a sujeira que está dentro da gente. Todos nós precisamos dessa purificação. E quem purifica é a palavra de Deus. É a palavra que nos purifica.
Então, eu quero que você faça uma revisão na sua vida, não na vida dos outros. Faça uma revisão na sua vida. Você, de fato, tem sido um cristão ou você está se enganando? Você está escondendo atrás de uma Bíblia, atrás da fé, atrás de uma religião, atrás de alguma coisa? Pensa nisso. Mudança de vida é isso. Deus nos deu raciocínio, mente. Nós temos uma cabeça, né, que tem memória, tem neurônios. Isso aqui é para colocar para funcionar. É para funcionar, para pensar, para refletir. Eu estou certo, eu tenho que mudar. Fale com Deus, ore. O Espírito Santo está falando, Deus está agindo. E Ele age mudando a nossa vida. E quando eu li Hebreus 11:1, que fala ali da fé, né, que é a prova das coisas que não se vê, porque tem 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé comum, é a fé natural. Ela tem importância? Claro que tem. É a fé comum, a fé natural. Você tem uma terra ali, um quintal, você planta uma semente, vamos supor, você planta ali uma semente de milho. Vai nascer milho. Isso é natural, vai nascer. Você planta uma semente de abóbora, vai nascer o quê? Abóbora, não é assim? A semente é o natural. Então existe essa fé natural, que ela tem a sua importância. Depois tem a fé para a nossa salvação, que é a nossa salvação em Cristo. Conforme diz lá em Efésios 2:8, a nossa salvação. Ela é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Então tem a fé natural, tem a fé para a nossa salvação, ok? E tem a fé operante, a fé para milagres, a fé do dia a dia que opera debaixo de uma unção do Espírito Santo. Entendeu? A fé natural, a fé para a salvação e a fé operante, que você tem fé que vai orar e vai acontecer milagres, vai acontecer salvação, libertação, cura divina, restauração, provisão. Então tudo que nós estamos falando aqui é justamente para fortalecer a sua fé. E se é para fortalecer, é para você vencer os embates da vida. Porque Deus vai à frente e vai pegar as nossas guerras, as nossas batalhas, e Deus agirá por nós. Essa é a nossa fé. Graças a Deus por essa palavra poderosa que nos alinha para um processo de crescimento, de entendimento, de reverência, de santificação, de renovo e de graça. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida e você não vai fazer murmurando e nem recuando. Você vai crescendo, avançando e com alegria e sem adoecer. Isso mesmo. Sem estar com o seu corpo adoecido, frágil e cansado, porque o que adoece é quando você faz as coisas tudo errado e começa a ficar adoecido e ainda não vê resultados. A sua mente, o seu corpo, o seu espírito, a sua vida, ela tem que andar bem. Você não pode usar situações para se fazer de vítima e não sair do lugar. Eu vou reagir, eu vou me levantar, Deus está comigo, eu vou tomar água, muita água, eu vou eliminar esses medos, essas toxinas, eu vou dormir melhor, eu vou ter uma noite saudável, e se eu não dormir, eu vou levantar e vou orar. E se o Espírito Santo me acordar, eu vou levantar e vou orar. Então, é fazer da dificuldade uma oportunidade. Já anotou essa frase aí? Olha que tremendo. Faça da sua dificuldade uma oportunidade para crescer. Pega essas coisas ruins que está acontecendo na sua vida e faça delas um trampolim para você crescer. Pega essas pedras que estão jogando em você e faça uma muralha e dá o salto da vitória. Porque sem crítica você não cresce. Você tem que muitas vezes ser criticado, ser rejeitado para você crescer. É a metodologia de Deus. Ele usa a dificuldade para você resolver situações e crescer. Então você vai aprendendo a andar com Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você vai ser afligido muitas vezes. Você vai ser contrariado muitas vezes. Mas você vai ter que aprender a gerenciar isso sem adoecer. Sem adoecer. Então Deus, Ele diz: eis que eu irei e te darei saúde. Já levou sobre si as nossas dores, lá naquela cruz.
O ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Ele quer matar a sua alegria, roubar os seus sonhos, destruir a sua saúde. Essa é a função dele. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ele não olha para essa carne, ele olha para o Espírito. Ele renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, Salmo 30, verso 5, mas a alegria vai nascendo, ressurgindo, o renovo a cada manhã, o novo dia. Dá glória a Deus porque você está vivo. Quantas pessoas morreram nessa madrugada e Deus te deu fôlego de vida. Ontem deu tudo errado, pastora, mas hoje vai dar tudo certo. E se não der, amanhã tem um amanhã. E vai acontecer, e o milagre vai acontecer. E se Deus fechou, se Ele fechou, Ele vai abrir depois. E deixa Ele fechar e deixa Ele abrir. Então, a sua função é entender a sua missão. Paulo tinha uma missão. Jesus tinha uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Ninguém vai fazer o que Deus mandou eu fazer. Ninguém vai fazer. Você é único. Deus escolheu você para fazer algumas coisas. Você já chegou em alguns lugares e a pessoa disse assim: nossa, eu estava pensando em você. Que bom que você passou por aqui. Era você. Não é outra, é você. Então diga, eu sou importante no reino de Deus. Eu sou importante naquele país. Eu sou importante nessa cidade. Eu sou importante nesse bairro. Eu sou importante nessa rua. Eu sou importante nessa escola. Eu sou importante nessa faculdade. Eu sou importante nessa Rádio Marumbi. Eu sou importante na Avenida Paraná. Eu sou importante lá no meu condomínio. Você é único. Você é única. Você é importante. Você tem uma missão. Você tem um legado. Você tem um desígnio. Você tem um propósito. E o diabo vai fazer de tudo para destruir isso. Ele vai fazer de tudo para desviar sua rota, para confundir seus pensamentos, para tirar você do caminho, para distrair você, para você não fazer aquilo que Deus te chamou. Então, você tem que ter esse Espírito Santo dentro de você, que é o espírito da sabedoria, que é o espírito do conhecimento, e você vai saber que quando o inimigo está querendo confundir você, ele vai falar para você: não vai não, não faz não, fica aí deitado, tá frio, tá chovendo, para que sair? Fica aí deitado. Fica sentado onde você está. Você vai passar mais um dia, essa dor aí nem vai sair, porque o seu sangue não circula e você ficou parado e você não realizou a missão daquele dia. E à noite você fala assim: puxa, hoje eu não fiz nada. Não fez mesmo, mas era para ter feito. Passou mais um dia e mais um ano, mais 40 dias e ficou do mesmo jeito e do mesmo jeito. Não, Deus quer mudança, Deus quer transformação, Deus quer te dar paz, alegria de viver mais um dia. E Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, então entregue totalmente a sua vida, essa causa aí que você precisa resolver, entrega nas mãos de Jesus hoje. Sim. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje. Eu não salvo ninguém, quem salva é Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse também que Ele quer que a alegria dEle esteja em nós. Certa ocasião Ele disse para os seus discípulos que essa alegria seja completa, seja verdadeira. Muita gente boa ainda não conhece o Agindo Deus Quem Impedirá. Sabia disso? É um oceano. São muitas águas chegando em lugares. Então saia desse seu lugar de conforto e vai e mergulha mais fundo e você vai ver quanta coisa boa tem para acontecer. Eu tenho feito nesses 40 dias um propósito e a minha oração tem sido a seguinte: obrigada porque hoje eu fui útil. E de manhã eu digo: hoje eu quero ser útil para alguém que eu nunca vi. Sabe, tipo assim, hoje eu quero falar de Jesus para uma pessoa que não me conhece. E tem sido assim tão transformador, tão impactante como esse oceano que o nosso ouvinte acabou de falar. Tem muita gente boa que ainda não te conhece, sabia disso? Tem muita gente legal que está esperando a sua visita. Tem muito cliente que ainda não chegou na sua loja.
Tem muita gente que vai morar aí no seu condomínio, que vai te encontrar no elevador, na fila do médico, no ônibus, no avião, no Uber, não sei onde você vai, mas existe um oceano, um mundo, povos, nações, pessoas incríveis e maravilhosas que precisam da sua alegria, da sua amizade, da sua palavra. Essa palavra de hoje vai entrar em muitos lugares, já entrou em muitos lares e tem que ficar enxertada na sua mente para ela transbordar no coração de outras pessoas e isso muito mais. Exatamente. Inclusive projetos. Às vezes você está aí, né, se batendo no teu mundinho aí, Deus está falando, tem outro lugar para lá, é para cá, é para direita, é para esquerda, para frente, enfim. Tem muita coisa para a gente desbravar aí para frente. Um dia é pouco para falar o que Deus vai se revelando aqui, ó. Deus vai se revelando de uma maneira sobrenatural. E só para fechar aqui as minhas palavras, quando você sai do seu ambiente traumático, adoecedor, você vai descortinando dos seus olhos espirituais e físicos, físico, vendo coisas maiores. Então, é incrível que a minha aluna dessa semana, eu disse isso para ela, ela falou assim, olha, como aconteceu? Ela saiu de um ambiente traumático, adoecedor, e ela mudou de cidade, ela fez uma viagem e lá ela conseguiu resolver um problema gravíssimo. Então, quando você vive num ambiente pesado, traumático, até na sua mente, não fisicamente, também na sua mente, você tem que destravar isso aí. E você vai tomar decisões incríveis na sua vida. Isso se chama descanso. Então, nesses 40 dias, esse renovo é um descanso mental para você tomar decisões sábias, decisões inteligentes. Então, Deus quer te dar essa criatividade, Deus quer trabalhar na sua mente para você sair desse ambiente que tanto te adoece. E você vai ver como Deus é bom e quantas coisas boas Ele tem para você, mas depende de você. Exatamente. Então você tem que sair desse medo, sair dessa situação e ver aí esse oceano que Deus tem para você nadar aí e receber muitas vitórias na sua vida. Mas tem que fazer a sua parte. Inclusive a Fátima acabou de escrever aqui, ó. Ela escreveu assim, bom dia, pastor Edson. Estava ouvindo o seu programa quando minha filha mandou mensagem dizendo que estava triste porque hoje só tinha uma cliente marcada. Falei para ela que o dia só estava começando e Deus ia providenciar clientes para ela. Agora, nesse momento, me mandou mensagem dizendo que já tem 5 clientes marcados para hoje. Deus é bom o tempo todo. Amém. Aconteceu agora. Estou lendo ao vivo aqui, ó, um depoimento. Chegou agora enquanto a mãe estava ouvindo a palavra e falou para a filha, motivou a filha. E agora, antes de acabar o programa, 5, até a tarde vai vir mais. Você tem que querer, você tem que querer. Forte. Se você falar assim, hoje eu não quero, hoje eu estou cansado, não quero atender, até o cliente cancela. Mas se você está preparado, queridos, é só glória, é só vitória. Então nós vamos orar agora, encerrando a programação da semana. Se você é novato, então, com a gente, é de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. E hoje é sexta, então estamos encerrando, mas permitindo Deus, a gente volta na segunda-feira. Nós vamos orar agora, mas lembre-se, nós vamos ter um grande encontro de fé e milagres no dia 20 de outubro, hein, gente? Hoje é dia 20 de setembro. Tem 30 dias para você orar dentro dessa unção profética, hein? Dia 20 de outubro, às 9h30 da manhã e também às 15 horas aqui em Curitiba. Ali no Hotel Estação Express, da João Negrão 780. E se você quer nos seguir e estar sempre atualizado, siga no Instagram. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, porque sábado e domingo pelo Instagram eu vou fazer lives no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Então segue a gente lá, aí você fica acompanhando tudo esse mover de Deus. Vamos encerrar com a oração, pastor? Vamos orar para o povo, por gentileza, comece a oração. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença poderosa. Sim, que nos inspira, que nos liberta, que nos renova para um novo dia, para um novo tempo de milagres. Ai, nós te louvamos pelo fôlego de vida, por mais uma oportunidade de servir ao Senhor, de servir pessoas, de servir o teu reino, que é tão tremendo, que é tão grande, que é tão poderoso na terra. Nos conecte, Pai, com pessoas de fé, com pessoas que venham nos alinhar para o crescimento nas imediações de Curitiba, região metropolitana, Brasil, mundo, povos e nações. Cremos, ó Deus, que o Senhor está visitando agora casais. Sim. O Senhor está visitando jovens. Sim. Quantos jovens nesse momento que nem tinha nascido nesses 20 anos e agora já são ouvintes, já são pessoas maravilhosas
maravilhosas e incríveis que estão nessa visão, nessa revelação de reino, de oportunidade, de conexões, abrindo o seu próprio negócio, abrindo a sua empresa, estudando, se conectando, aprendendo novas línguas, indo de encontro à vontade de Deus, à missão que o Senhor separou para cada um. Que esses pais, esses avós, essa família venham entender a missão dos seus filhos e venham os abençoar, para que eles sejam flechas na mão do guerreiro, para que eles voem longe, grande e poderosos na terra, sendo homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade, a palavra que liberta, com reverência, com atitude, com santificação. Que esses 40 dias o Senhor venha manifestar a presença do teu Espírito Santo que revela, o seu Espírito Santo de sabedoria que nos alinha para um tempo de vitória. Abençoa essa água, esses documentos, esse passaporte, esse CNPJ, esse CPF, essa empresa que está abrindo agora, que haja conexões com novos clientes, que haja bênçãos e milagres e que tenha saúde para executar os seus projetos, saúde na mente, saúde no coração, no pulmão, nos rins, no fígado. Pai, saúde nas pernas, nos joelhos, nos pés, nas mãos, nas unhas, no cabelo. Onde está essa enfermidade, seja neutralizada pelo poder da fé, em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que investem nessa grande obra de evangelização. Abençoa, Senhor, os intercessores. Abençoa o nosso encontro do dia 20 de outubro. Abençoa todos os projetos que temos aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo, e onde o Senhor vai nos levar. Que a bênção do Senhor esteja em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, eu concordo com essa oração. Nós entramos em concordância, nós aqui no estúdio, com os ouvintes na sua casa, na sua loja. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor e as bênçãos celestiais sejam ministradas sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.